professoras e professores, eu sou a professora Lisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Língua Portuguesa, texto 9, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é regras de convivência, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF01LP02 e EF12LP01, e os descritores são os D5 e D6. As habilidades destacadas estão relacionadas à escrita espontânea ou por ditado de palavras e frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representem fonemas, e também a leitura de palavras novas com precisão na decodificação e, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização. Os descritores dizem respeito à leitura de frases e localização de informações explícitas em textos. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente canetinhas hidrográficas e uma folha de cartolina. Esse material será importante para a criação de um cartaz coletivo com regras de convivência que deverá ficar exposto na sala de aula, pois será utilizado em atividades posteriores. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Incentivem os alunos a expressarem suas respostas e observem, nesse momento, quais os níveis de argumentação deles. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após a leitura da superdica, incentivem os alunos no levantamento de hipóteses acerca do gênero textual e teçam os comentários que desejarem. Caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta de realização dessa atividade é em duplas. Portanto, orientem os alunos na composição das mesmas de acordo com o objetivo que traçarem.
Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa sugerida para o texto apresentado na questão 1, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras, identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a proposta da leitura oral, aproveitem para observar quais alunos se voluntariam espontaneamente e observem também como está o nível de fluência leitora daqueles que lerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem os alunos que estão apenas como ouvintes e os incentivem a também expressarem oralmente suas respostas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Incentivem as duplas a realizarem a leitura silenciosa do poema apresentado na questão 4 e, em seguida, proponham a leitura em voz alta de uma estrofe. Professoras e professores, a leitura em voz alta pode ser uma grande aliada do trabalho com a fluência, pois permite ao aluno preparar-se para ler, ensaiar, compreender para comunicar e expressar a outros um sentido. Esse momento possibilitará a vocês, professores, observarem o nível de desenvolvimento da leitura dos alunos. Estejam atentos para auxiliarem nessa leitura as duplas de leitores não convencionais. Prossigam na realização da atividade, seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Realizem a proposta da questão 5 e finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e as palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras, para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um equipamento multimídia e o vídeo descrito na questão 3. Esses materiais serão necessários para oportunizar um momento diferenciado e lúdico aos alunos que culminará em uma roda de conversa sobre o vídeo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1, com fluência e entonação adequados. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a realização da proposta da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem para observar o nível de argumentação dos alunos ao expressarem suas respostas. Durante a escrita espontânea da regra criada pelos alunos, passeiem pela sala de aula observando o nível de desenvolvimento da escrita de cada aluno e auxiliem aqueles que necessitarem de apoio. Em atividades de escrita espontânea, é comum que crianças em processo de aquisição da escrita demonstrem insegurança. Portanto, é importante que vocês, professores, os motivem e incentivem a realizarem essa escrita. Ao final, realizem a proposta da questão 3. Prossigam na realização da atividade, seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento, que contemplam as questões 4 e 5. Ao retomarem o poema Palavras Mágicas, de Pedro Bandeira, apresentado na atividade anterior, realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos.
Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem para observar a habilidade dos alunos de expressarem-se em situações de intercâmbio oral com clareza, bem como o nível de argumentação e a escuta atenta às falas dos colegas e do professor. Prossigam na realização da atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 2. Professoras e professores, o objetivo maior das questões 3 e 4 é possibilitar aos alunos uma tomada de consciência de suas ações através de um olhar crítico que contribua na evolução do nível de desenvolvimento socioemocional. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Lembrem-se de, no momento da escrita das regras, retirarem o cartaz da parede da sala de aula para que os alunos não realizem uma cópia das regras de convivência, mas que escrevam espontaneamente. Durante a resolução da questão 1, passeiem pela sala de aula, observando o nível de desenvolvimento da escrita de cada aluno e realizem intervenções apenas quando for necessário. Finalizem a atividade propondo uma leitura coletiva do texto finalizado. Professoras e professores, a prática da leitura oral desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência. Lembrem-se de escrever o texto coletivo final em um cartaz, pois será necessário para a próxima aula. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, será necessário utilizar o cartaz elaborado por vocês com o texto coletivo produzido na atividade anterior.
Ele servirá como suporte para os alunos em uma atividade de leitura coletiva e de autocorreção. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto introdutório, apresentem o cartaz com o texto coletivo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta sugerida em seguida será feita em duplas. Ela propõe aos alunos a troca entre si das produções textuais para que seja feita uma avaliação pelo colega. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo!